Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão? Aqui é o Ed Martino, da Casa Mensageiros de Luz de Americana, São Paulo. Estamos começando mais uma live aqui para vocês e hoje nós vamos falar sobre o tempo, certo? Vou aguardar vocês chegarem, começarem a entrar, começarem a colocar seu boa noite. Sejam bem-vindos aqui à casa, à página da Casa Mensageiros de Luz. Sejam sempre muito bem-vindos. É sempre bom tê-los aqui conosco, mesmo que seja virtualmente, né? A nossa casa, ela transmite sempre ao vivo, todo domingo, toda terça, toda quinta. Então é só se ligar aqui na página do Mensageiros de Luz que você consegue acompanhar o que está acontecendo, tá ok? Então sejam bem-vindos, vão dizendo aí de onde vocês são. Janaína, boa noite. Oi, Cidelma, tudo bem? Boa noite. Elton, tudo bom? Enzo, é sempre bom tê-los aqui com a gente, certo? E o legal é saber de onde vocês são também, porque nossa Giovana lá de Blumenau deve estar frio aí, Giovana. Se aqui em São Paulo tá frio, não é? Aline, gostou, Aline, do Kardec? Ainda eu não consegui ter tempo para ver, né? Oi, Aline, você é de Brasília? Gisele, que é do Rio. Muito bom tê-los aqui conosco. Vera, tudo bem, Vera? Como é que tá? Sônia de Brotas, a Creuza lá do Recife. Oi, Mercy. Boa noite, tudo bem, Alisson? Como é que tá? Alexandre, tudo bom? O pessoal vai entrando, vai deixando seu boa noite. Tudo bem com vocês? A Inês lá do Pernambuco. Oi, Selminha. Tudo bem com você? Como é que tá? Né? São Caetano e a Vera lá de Santos. Que bom tê-lo aqui conosco, né? Pará, Santarém, tudo bem com você? Como é que tá? Rio Grande do Norte, ó o pessoal do Nordeste chegando aqui. João Pessoa, Janaína, tudo bem, Janaína? Como é que tá? Márcio, lá do Rio de Janeiro. Quanta gente, né, desse Brasil todo entrando aqui conosco, participando, tornando um ponto de encontro no domingo à noite, né? Isso é muito bom, não é? Mesmo que seja virtualmente, a gente vai vendo aqui os comentários, vai observando, vai conversando com vocês. Vocês podem e devem se interagir. De repente, algum colega que está colocando uma mensagem, eu não consigo acompanhar no decorrer da minha fala. Todo mundo que vai acompanhando, né? Serra Catarinense, Giovanna, eu estive aí na Serra Catarinense, deve estar um frio danado aí, né? Então é isso. Sejam bem-vindos aqui a essa live e que Deus nos acolha e faça com que nós tenhamos uma ótima noite, uma ótima semana também, né? Então olha só, vocês viram o tema aí dessa noite? A gente vai falar sobre o tempo, né? Tempo, que tempo é esse? Será que eu vou falar, hein? Que tempo é esse que a gente tá querendo construir? Que tempo é esse que eu fico dando a desculpa a todo momento, certo? Que tempo é esse que eu não consigo lidar com as adversidades que vão chegando e eu vou criando desculpas, eu vou criando embates, às vezes comigo mesmo, para lidar com esse tempo, lidar com essa modernidade, não é? Então, olha só, vamos começar aqui com vocês dizendo o seguinte, ó. Acho que todo mundo já ouviu, deve ter ouvido falar que nós temos dois tipos de tempo. Não, vamos colocar assim, melhor dizendo, os gregos qualificavam, né, que nós tínhamos dois tipos de tempo. Ou melhor, três, né? O Cronos, o Kairos e o Aion, certo? Então, três tipos de tempo. Como que são esses tempos, então? O primeiro, o Cronos, é o tempo que a gente conhece, o tempo sequencial, aquele que pode ser medido, certo?
Por isso a gente usa inclusive até a palavra cronológico, vem daí, de cronos, certo? É aquele tempo que pode ser medido, certo? Então, o kairos, ele refere-se àquele momento indeterminado do tempo. O tempo da intensidade, o tempo das coisas importantes. O kairos, ele é o tempo que nós aproveitamos em qualquer uma das nossas atividades. É o tempo, kairos, é o tempo da oportunidade. E é isso. Agora que talvez não é tanto falado, que é o aion. Já ouviram falar do aion? A gente conhece muito o kairos, a gente conhece muito o cronos, mas o aion é um tempo sagrado, é aquele tempo que é eterno, certo? Eu vou falar muito sobre eternidade hoje. Ele é sem o aion, ele é sem uma medida precisa. É um tempo de criatividade, onde as horas não passam cronologicamente. A gente não se dá conta desse tempo. A teologia moderna, ela diria que é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. E a gente é esse tempo. Será que a gente consegue lidar com esse tempo? Nicole, eu vou falar sobre o tema de hoje, é o tempo que transcende o homem, certo? É disso. Então, já estão falando que o Aion tá numa música, eu não consegui ver o comentário numa música, é isso? Quem colocou ali já tinha ouvido falar. Quando eu comecei a estudar, né, a respeito disso, era um tempo que eu não tinha ouvido falar. Mas sim só mais do Kairos e do Cronos, né? São ligados à mitologia grega, então esses são os mais evidentes, não é? Então, é justamente, gente, sobre esse tempo ligado ao Kairos, ao Aion, que a gente vai falar hoje, que eu vou falar com vocês hoje nesse nosso bate-papo aqui dessa live, dessa noite. É justamente esse tempo para a gente se dar conta como você está aproveitando esse tempo. De que maneira, novo Aion, música, Raul Seixas. Eu vou ouvir, hein, João? Boa dica aí para mim. Depois eu vou dar uma olhadinha. Aí, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Né? O João tá dando uma dica de música ali, ó. É disso que eu falo, que a interação. O bom do ao vivo é isso, né? A gente vai se interagindo, vai conhecendo, vai aprendendo com vocês, certo? Justamente, Juliano, vamos pegar uma frase do Juliano. O Juliano está dizendo assim, ó, o Kairos o Éon é uma experiência mais subjetiva. Exatamente, é isso mesmo, Juliano. O Cronos é o mais objetivo, é aquele tempo que é determinado, que as pessoas conhecem, tem ali 10 minutos, 5 minutos tal, e vai ser, ele é mensurável. Enquanto que os outros, o Kairos e o Aion, ele é um tempo subjetivo. É desse tempo que eu vou falar hoje. Por quê? Porque o tempo que a gente conhece, o tempo mensurável, o tempo objetivo, esse a gente já sabe lidar com ele de acordo com as nossas demandas de trabalho, de sei lá do que seja o que for, né? Mas é desse tempo que eu vou falar, desse tempo subjetivo. Como a gente está aproveitando esse tempo? Ou seja, de que maneira você está utilizando esse tempo para o teu aprimoramento de espírito? De que forma você utiliza esse tempo da qual a gente tem e que a gente tem que dispor para aprender? A gente tem que aprender com Cronos também. Se a gente pegar, por exemplo, a figura de Cronos, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá em imagens de Cronos, Cronos ele tem uma representatividade com uma foice na mão. E tem duas representações essa foice. Primeiro, é símbolo das colheitas, certo? E ao mesmo tempo o símbolo da morte. Ou seja, Cronos está ligado ao quê? A gente esperar as colheitas e também ligado à nossa finitude. O homem ele se dá conta de muito de Cronos quando ele vai se aproximando da sua finitude, quando ele vai percebendo que as pessoas ao redor dele vão se indo também, quando a gente vai percebendo que as coisas vão terminando ao nosso redor. Quando eu falo as coisas,
tá ligadas a bens materiais, mas sobretudo a pessoas também. Deixa eu mudar essa palavra, né? É mais pessoas. Então, quanto a primeira grande lição importante que a gente tem que tirar a respeito de Cronos é como aproveitá-lo, certo? O Freud, ele tem uma coisa muito interessante. Ele fala sobre a transitoriedade da vida, certo? E ele fala que o valor da transitoriedade da vida, ou seja, o que é transitoriedade? Esse espaço, essa efemeridade que a gente tem, ou seja, de como as coisas são rápidas, as coisas mudam, as coisas se vão de uma maneira muito intensa. E é isso que é a transitoriedade. E o Freud ele diz o seguinte, que ele diz que o valor da transitoriedade reside justamente na escassez do tempo. Quando você se dá conta que as coisas estão passando e você não percebeu, você não vê, certo? Por isso que a gente tem que valorizar e transformar o nosso lidar com esse tempo. E acreditar, né, que podemos orientar o nosso uso do tempo de maneira a possibilitar o quê? Um aproveitamento melhor das horas do dia. Então é nesse ponto que eu quero colocar para vocês. É esse aproveitamento melhor das horas do dia. E de que maneira você consegue lidar com isso? Porque uma das grandes dificuldades que nós temos é como lidar com o mundo da necessidade que a gente está hoje, encontrando tempo para desfrutar realmente da vida. Porque a gente vive num mundo de necessidade. Na maioria das vezes a gente é ligado ao quê? A bens materiais, não é? A gente precisa fazer isso, e aí a gente vai criando uma rotina, né? A gente chega em casa, a gente não consegue se desconectar do mundo, né? E a gente não consegue se ver diante do mundo. Muitas vezes até temos tempo, mas em nossas horas de lazer, o que a gente acaba acontecendo? A gente não consegue se desligar desse mundo virtual. Ou a gente não está, de certa maneira, preocupado, né, com assuntos que não podemos resolver naquela hora. Então, de certa maneira, é fuga, não é? Se você tem um tempinho para estar com você naquele momento e você se desconecta de você se liga ao Facebook, a Instagram, ao WhatsApp, seja lá o que for, né? Você conecta-se com o mundo virtual e se desliga de você, é porque é algum tipo de fuga. O que será que você não quer encontrar? O que será que você não quer lidar para fugir dessa, como que eu diria, dessas neuroses suas, das nossas frustrações, daquilo que a gente precisa lidar. Aí eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, o que é? É ligar som, é ligar TV, é sentar e ver o celular, é ficar 2, 3 horas no Facebook. Você imagina, faça uma continha aí. Se você ficar uma hora no Facebook por dia, quantas você ficou no ano? Ou seja, no mínimo 365 horas no Facebook. Divide isso por dias. Faz essa conta aí. Né? Tiver alguém aí que queira fazer a conta, divide aí para mim. 365 horas para ver quantos dias dão no ano que você só fica em uma rede social. Colocando uma horinha só por dia. Uma horinha, não é? Então, quando a gente lida com o tempo, alguns questionamentos eles precisam ser feitos. Então, você conhece as suas prioridades? Você sabe dividir o seu tempo de modo que a conquistar horas para o seu lazer, para o seu ócio, que às vezes o ócio também é importante, para estudar as suas potencialidades, as suas fragilidades. Será que você controla a sua rotina e sua produtividade?
Quando eu falo estudar as suas potencialidades, suas fragilidades, eu estou querendo o quê? Eu querendo me observar naquilo que eu tenho de bom e naquilo que eu preciso melhorar. Só que às vezes é isso que eu falo. A gente foge tão intensamente da gente que é mais fácil estar nessa fuga, é mais fácil estar bisbilhotando o que está acontecendo no Facebook, no seja lá o que for, que nos olhando. É mais fácil olhar o outro do que nós mesmos, não é isso? É muito mais fácil olhar o outro que a nós mesmos. Então, conforme forem as suas respostas para essas perguntas que eu fiz agora anteriormente, a ideia é o quê? É mudar o rumo das coisas. O tempo está passando. O que e o melhor é tentar fazer com que realmente a foice lá do Cronos seja a foice das colheitas dos resultados. Lembra que eu falei para você que o Cronos ele é representado como uma foice ligada às colheitas e ligada à morte? Então, e aí? Tá chegando no fim da morte, tá chegando no fim da sua vida, o que você será que vai se arrepender de não ter feito? De não ter utilizado esse tempo? Portanto, faça com que o tempo realmente trabalhe para você. Trabalhe a favor de você. Por quê? A gente não está tendo agora, eu não sei se é uma observação, mas eu vi, é algo realmente muito comum de se ver. Porque temos a sensação que o tempo passa cada vez mais rápido. Por que será que a gente tem essa sensação? E aí a gente fica criando várias desculpas, porque falando assim, a forma mais rápida de dar uma desculpa é você, eu não tive tempo, puxa vida, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. A gente precisa se dar conta que o tempo, ele é algo que atinge a todos, todos, seres racionais ou seres irracionais, nossos animais, né, tudo isso, os inanimados, certo? Os inanimados, por que os inanimados também? Vocês já repararam? Num sofá, numa cadeira, o tempo vai passar para eles também, não é? Então, como você vai lidar com isso é que diferença. Porque assim, toda vez que você troca o seu tempo por dinheiro, por trabalho, por assistir, por exemplo, um vídeo, como está acontecendo agora, por ler um texto, qualquer coisa desse tipo, o que você está fazendo é negociando, ou seja, assinalando um pacto que não tem volta, não é? Olha só, se eu pego, passo uma hora, como eu disse, numa rede social, é uma hora que é um pacto que você fez naquele momento com você mesmo que não tem volta. Alguém vai te trazer essa uma horinha que você passou lá? Puxa vida, Ed, mas olha, é isso, eu preciso disso, eu não tenho muito. Eu gosto de estar ali conversando com pessoas. Beleza, é isso que eu falo, são escolhas. São pactos que você assina e que não tem volta. E o contrário também, toda vez que você escolher ficar sentado lá no sofá, moscando, né? Vamos dizer assim, um termo, você deixa de ter tempo para outra coisa, como sair, conhecer pessoas, estudar. Se eu dissesse para você assim, olha, alguém fez a continha, eu não cheguei a ver aqui, quantos dias dão? Aí faça uma continha para mim, por gentileza, de quantos dias dão 365 horas por ano, quantos dias dão de rede social? É o seguinte, pensa bem, deve dar em torno de uns 15 dias, eu acredito que por aí. Há 15 dias, quantos livros vocês leriam? Que seja um livro. Olha a diferença que faz. Ou seja, vamos reduzir? Puxa vida, eu não consigo ficar. Meia horinha. Eu tenho mais 7 dias. 7 dias, será que eu consigo me dedicar? 7 dias, gente, é dividido, ou seja, são 7, 6 dias. Só 6 dias, Fernandes, é isso? Acho que é mais, hein? É? Então tá, é isso mesmo, 6 dias. Obrigado. Eu não sou muito bom de matemática, não, né?
Ainda bem que eu fiz letras, inclusive, pra ficar, né, a Ellen, não sei se a Ellen tá assistindo, minha amiga de matemática, mas aí eu, de conta, realmente. Então é isso, 6 dias, que seja. Percebe quanto tempo a gente vai se dedicando? E numa dessa, né, quando a gente fica ali, como fala, moscando, você sabe que o homem, o Otto Rank, ele diz assim, ó, o homem é o único animal que sente tédio. É o único animal que sente tédio. Gente, um colocou 6 dias, outro colocou 15 dias. Agora eu já me perdi na conta, hein? Né? Então, olha só. O homem é o único animal que sente tédio. Vocês têm ideia do que é isso? Que representa isso? Como lidar com esse tédio? Como ser produtivo dentro desse tédio? Não é? Olha só. Eu acho que vamos dar um exemplo assim, ó. Quando você está no tédio, geralmente um dia, por exemplo, um dia como hoje, que aqui em Americana tá frio, né? Ó, o pessoal tá colocando aí, vários colocaram 15 dias. Eu acho que é 15 dias mesmo, né? Mesmo, não é? Espero que sim, tá? Então, eu tava falando do tédio. Obrigado, pessoal, quem colaborou aí fazendo essa continha para mim, tá? Muito obrigado. Mas era só para ilustrar, né? Só para a gente perceber nesse lidar com as horas, né? O que a gente faz, de que maneira que... Desculpe, gente. Que maneira que a gente vai lidando com esse tempo, não é? Então, eu estava falando do tédio, só retornando ao tédio. Qual que é a nossa tendência quando a gente está num tédio? É dormir. O que é o dormir? O dormir é anular a nossa consciência, tornar-se morto, o mais morto quanto possível. Porque, de novo, você foge de você. Olha como que é interessante, como a gente vive fugindo de nós o tempo todo. Por quê? Porque às vezes o maior inimigo de nossas vidas somos nós. Somos nós. Nós somos os nossos maiores inimigos. A gente fica apontando o outro, mas o maior inimigo somos nós. Sempre isso, certo? E aí, nessa fuga, a gente vai criando rotinas e a gente não aproveita realmente o tempo. A gente não está ali de forma plena, a gente não está ali de forma íntegra. Se você fala assim, olha, está brincando com os seus filhos, por exemplo, você está ali de forma íntegra? Ou você está tirando uma foto para colocar no Facebook, você está tirando uma foto para colocar no Instagram? Você está ali de verdade? Você está ali de forma íntegra com o seu filho? De que maneira você realmente está íntegro, certo? Ah, como você lida com essa integralidade naquele momento? E aí a gente vai criando um mecanismo de autossabotagem, dizendo assim que a gente não tem tempo. E quando você vê, você está dizendo assim, olha, eu não tenho tempo para ver meus pais, eu não tenho tempo para visitar os amigos que eu amo, de estar com eles. Ou seja, eu não tenho tempo para viver, eu apenas existo. Porque aí você vai criando círculos e vai tornando-se tudo automático, certo? Tudo automático. E aí você não vive, você apenas existe. Já viram essa definição do viver e o existir? Vamos atentar para isso? Se eu fizesse uma pergunta para vocês que estão me assistindo agora, vocês vivem ou existem? Nós vivemos ou apenas existimos? Entende o que é isso? E desse viver e dizer, sempre apontar que não há
tempo para as coisas, a gente sempre fica procrastinando. Né? Parece um palavrão, né? Procrastinação. Mas o que quer dizer procrastinação? Procrastinação quer dizer que nada mais, nada menos que é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E quando eu estou falando de Kairos e de Aion, eu estou falando de não é viver esse tempo cronológico, e sim aquilo que Deus vai dando para a gente. Aquilo que a gente vai construindo com a nosso processo, nosso processo de evolução, nosso processo de condução das nossas vidas, daquilo que a gente vai criando para nós. Gente, alguns de vocês estão colocando, já respondendo, né? No momento estou apenas existindo. Então é justamente disso que eu estou falando. É justamente disso que eu estou falando. Então, o que eu quero para minha vida? Para esse meu tempo? Não vai cair. A nossa mente, ela fica criando armadilhas para nos conduzir a isso. A modernidade, ela vai criando armadilhas que nos conduzem para que o nosso tempo seja cada vez mais sacrificado. E é assim. E aí, quando a gente fala de tempo, a gente dessa não percepção do tempo, a gente vai criando datas especiais e vivemos só nessas datas especiais. Então, aí eu tenho tempo de ver meus pais somente no dia do aniversário deles, certo? Aí eu tenho tempo de ver meus amigos só na festa de aniversário também. Aí eu não ligo, eu vou criando mecanismos para não lidar com aquilo que me incomoda, com aquilo que ainda não me faz bem, né? E os nossos pensamentos, eles acabam criando, como eu disse anteriormente, rotinas, círculos, e a gente fica adiando o tempo todo, achando que as coisas elas vão acontecer quando? No futuro. A gente esquece que o melhor momento é esse hoje. Vocês já viram, vocês conhecem alguma tia de vocês? Ou a mãe? Ou você mesmo? Que fala assim, não, essa louça é só para uma visita especial. Essa louça eu vou usar só quando tiver uma visita especial. Gente, que coisa mais especial que a sua família para você usar essa louça? Você vai ficar adiando para quando para usar essa louça? Responde para mim. Não é? Para quê? Eu vou deixar isso quando tiver um jantar especial. Jantar especial tem que ser todos os dias. Mesmo que seja você e seu marido, só e seu filho. Mesmo que seja só você sentado à mesa. Mesmo que seja só você e você. Não importa. Cada momento que a gente tiver, ele tem que ser eterno na nossa memória. Sabe aquele lance assim de comprar uma roupa, né? Deixar uma roupa guardada lá para uma ocasião especial? A ocasião especial é agora. A ocasião especial é agora. E aí a gente fica postergando, a gente fica adiando e levando para o futuro algo do tipo, olha, quando eu me aposentar eu vou fazer isso. Quando eu conseguir uma casa, aí eu vou receber as pessoas. Não, certo? Não, a coisa tem que ser hoje, né? Vamos lá, vamos usar a roupa nova que você comprou, o sapato, vamos usar as louças que você tem guardada ali. Vamos usar, porque a coisa é hoje, né? Vai ficar aqui, vai ficar de herança. Para quê? Não é? Certo? E olha só, quanto menos eu percebo o tempo, mais eu o perco. É simples a questão, né? Todos nós sabemos que é bastante fácil a gente usar a insegurança da nossa época para desculpa das nossas neuroses, certo? Dizendo assim, como assim? O que você está querendo dizer? A gente fica culpando o tempo pelas nossas neuroses e falando assim, ah, mas agora é um tempo, tá tudo louco, é tudo.
Gente, sempre foi assim. Cada um tem o seu tempo. Se você fizesse uma pergunta para quem viveu lá no século, no finalzinho do século XX, século XIX, início do século XX, ia dizer a mesma coisa, que nossa, esses tempos estão loucos, certo? E é assim, a gente vai criando desculpa por não procurar saber se existe algo seriamente abalado no nosso íntimo. Porque a gente vai apontando isso, a gente vai apontando essas desculpas, né? E não enxergando as nossas neuroses do dia a dia. Gente, eu sempre bato na tecla, olha, não se sinta. Neurose, todos nós somos neuróticos. Todos nós somos neuróticos. Todos nós temos as nossas neuroses. Cada um com seus graus diferentes, mas cada um tem as suas neuroses. Certo? Isso é algo. Quem é normal, quem é normal, quem não é perverso, quem não é um psicopata, tem algum tipo de neurose. Isso é de praxe. Tá ok? Então, o homem, ele é uma característica que o distingue dos outros seres vivos, é a sua capacidade de ligar o tempo. Então, o ser humano é aquele que é o único que consegue fazer conexões entre passado, presente e futuro. Ele consegue permear. Oi, pessoal. Travou aqui a minha internet. Voltando aqui. Acho que agora tá ok, né? Me dão um ok aí, estão me ouvindo perfeitamente. Desculpe, a internet falhou aqui. Mas acredito que agora já tá de volta, né? Tudo bem por aí? Caiu alguns minutinhos. Ok, obrigado, Regina. O pessoal já dando uma devolutiva. Opa, voltou, né? Opa, que bom. Já estão dando um retorno aí que retornou. Desculpem. Você sabe como que é tecnologia, né? Aqui já melhorei a minha internet, já fiz tudo aquilo que era possível e ainda tem esses probleminhas aqui. Mas tudo bem, né? Eu estava dizendo o seguinte, ó. Eu não fui ver ainda o filme do Kardec, ainda não fui, infelizmente. Vou ver se eu consigo ver essa semana. Né? Assim pretendo, né? Então eu estava dizendo o seguinte, a gente está falando, só retornando aqui, a gente está falando do tempo, quem estava aqui acompanhando comigo, né? O pessoal já dando um okzinho aí. Que bom que vocês retornaram, né? Que bom que vocês... vocês viram como que é... Só pra gente pegar, a gente tem que sempre tirar alguma coisa, né? Vamos tentar tirar uma lição dessa queda de conexão? Olha só, eu estava falando de tempo, né? Eu devo ter ficado quanto? Uns 2 minutos fora do ar? Acredito, uns 2 minutos, 2, 3 minutos. Como que você lidou com esse tempo aí? Como que você lidou com esse tempo? De ter ficado, como que foi a sua paciência em lidar com esse tempo que nós ficamos fora do ar? Por 2 minutinhos, 3 minutos que seja. Certo? Como foi lidar com isso? Não é? É um exercício, vocês percebem que é um exercício? A gente tem que sempre trazer para nós, a gente sempre tem que trazer para nós algo de aprendizado, certo? Algo que nos faça aprender. Eu lidei bem? Aí a Leninha está dizendo que eu esperei e voltou. A Renata Fuzil já estava ansiosa, certo? Olha só como a gente vai lidando com isso, não é? Então, a gente, todas as vezes, eu sempre falo para o meu pessoal lá da terapia, porque assim, eu trabalho com grupos de terapia no centro espírita da qual eu pertenço. Eu sempre falo assim, olha, traga para você. O que você tem que lidar com tudo aquilo que está chegando com você. Então, vocês viram que a gente está falando de tempo? A primeira coisa que eu pensei foi assim, puxa vida, olha como é um exercício nobre de paciência.
certo? Por quê? Aí as pessoas, ao primeiro momento, olha, eu tinha quase 300 pessoas assistindo. Agora eu tenho 150. Olha quantos já caíram em 2 minutinhos. Aproveitou para ir no banheiro, né? Ela teve gente colocando que foi, aproveitou para ir no banheiro. Não é? Vocês entendem como que é esse processo? Olha só como a gente traz para a gente um pequeno exercício de paciência, certo? Um pequeno exercício de paciência da qual a gente tem que aprender a lidar. É isso, a vida é disso, não é? Os percalços vão surgindo. Eu estava dizendo quando caiu que o homem ele é um ser que vive muito no passado e no futuro. Psicologicamente e espiritualmente, o homem não vive só no presente. Seu tempo depende do quê? Da importância dos acontecimentos. Entende como que é isso? Então, o que acontece? Esse lidar com esse passado é algo tão importante que a gente precisa aprender, porque a memória ela não é apenas uma impressão do passado. A memória ela é uma guardiã de tudo o que é significativo em nossas mais profundas esperanças e nossos temores. O que significa isso, gente? A memória ela vai guardando aquilo que foi significativo para você. E o princípio orientador não é o relógio, certo? Não é o relógio. E sim o significado qualitativo das nossas experiências, certo? Aí o que acontece? O princípio orientador, se o princípio orientador não é o relógio, e sim o significado qualitativo das nossas experiências, como que a gente lida com isso, hein? Porque quantas e quantas experiências a gente vai passando e dando a elas o significado qualitativo. E vamos nos armazenando nisso, certo? O Juliano, você acabou de fazer um comentário interessante, eu não consegui acompanhar, tá? Mas depois a gente entra e conversa com você, tá bom? Então, assim, são essas experiências de significado qualitativo, ela tá ligada, são experiências assim, ligadas a um tempo psicológico que vão constituir a base da nossa vida adulta e do nosso progresso. Por quê? Para e pensa, aquela pessoa que te feriu, que te magoou de alguma maneira, ela ficou em tempos remotos. Você continua carregando ela até hoje? Você continua carregando? Não importa o que o que aconteceu, mas como você lidou com isso? De que forma você lidou com isso? Então, olha só, nós vamos diariamente, cotidianamente, trazendo essas experiências com significado qualitativo para a nossa vida. Só que a gente não consegue deixar que elas fluam. Porque a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, certo? E não importa o tempo, e daí depende de relógio, não. Às vezes está lá no teu leito de morte, 80, 90 anos, e a pessoa ainda carregando coisas que aconteceram lá na infância. Então, vocês percebem que o tempo cronológico importou? Não. Isso não significa que o tempo quantitativo, esse tempo cronológico, possa ser ignorado. Observamos a gente simplesmente que não vivemos apenas segundo esse tempo. Nós não vivemos segundo esse tempo cronológico, certo? Você não consegue lidar com esse tempo psicológico de maneira plena como deveria ser. Então, qual que é a ideia? Quando eu trouxe essa live aqui para vocês hoje. É assim, é ocupar o tempo de forma mais substanciosa, ocupar o tempo de forma que nos auxilia na nossa melhora moral, na nossa melhora espiritual, né? Calma e paciência, Cacilda, a gente adquire com as adversidades que vão chegando na vida, certo? Percebendo que elas fazem parte do nosso rol de provas e expiações, certo?
de provas e expiações. Então, a vida... Tem uma frase do Cortella, que ele sempre repete nas palestras dele, ele fala assim, ó, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Entende o que o Cortella quer dizer com isso? Ou seja, né, que a gente tem que tornar cada momento que a gente vai vivendo, cada momento que a gente vai tendo em nossas vidas, eternos. E eterno significa o quê? Que você vai levá-lo para sempre. Vocês lembram da frase, tem um diálogo da Alice no País das Maravilhas, que fala assim, a Alice pergunta para o coelho, quanto tempo tem um segundo? Quanto tempo dura o eterno? Aí o coelho responde assim, ó, às vezes apenas um segundo. Às vezes apenas um segundo dura o eterno. Vocês entendem o que é isso? De que forma isso a gente está transformando os nossos eternos? Viver um momento eterno, ele significa tomar as próprias decisões com liberdade, com responsabilidade e com autoconsciência. E de acordo sempre com o teu caráter pessoal. Isso que é tornar eterno. Responde para mim, gente. Pare e pensa agora. O que tornou eterno para você? Será que tornou eterno as suas lembranças ruins? Ou tornou eterno aquilo que era bom? Aquilo que você construiu? Pare e pense aqui nesse momento. Pare e pense depois dessa live aqui. O que é eterno para você? O que você tornou eterno para você? Quando você lida com essa questão de liberdade, responsabilidade e autoconsciência e tornar isso realmente um padrão na sua vida, cada passo que você der nessa jornada em que você está vivendo vai torná-lo menos escravo do tempo automático. Você vai fazer as coisas com menos rotinas e mais como alguém que realmente transcende o tempo e vive de acordo com suas opções. Lembra que eu falei lá para vocês? Qual que é o título do título dessa live? Está ligado à transcendência. Ou seja, o transcender esse tempo é a gente se dar conta que ele pode nos oferecer muito mais daquilo que a gente está vendo. Aquilo que eu dei o exemplo agora mesmo, uma brincadeira, parar para brincar com seu filho. Registra. Ao que a memória grava, ela fica pela eternidade. O que a memória ama, fica para a eternidade. Daqui a pouco teu filho tem 5, tem 6, tem 7, tem 10. Daqui a pouco ele é um adolescente. E aí vai. Entende como que é? A sugestão aqui, prática, aqui que eu quero deixar para vocês nessa live, estabelecendo assim como realmente meta de viver, é que curtir cada momento com liberdade, com sinceridade e com responsabilidade. Se nós temos tudo isso, liberdade, sinceridade e responsabilidade com o nosso tempo, se nós não temos isso, nós não estamos construindo o nosso futuro. E se a gente já possui isso, o futuro vai acontecer por conta própria. Ele acontece sem a gente se dar conta, ele simplesmente acontece. Porque a gente vai solidificando essa liberdade, essa responsabilidade, tudo isso em nossa vida, certo? A liberdade, a responsabilidade, a coragem, o amor, eles são qualidades ideais que nunca perfeitamente são realizadas por ninguém. A gente tem que aprender muito. Por isso que a gente está no mundo de provas e expiações. Por isso que a doutrina espírita traz que nós temos que ver e visualizar que nós somos seres imperfeitos. Mas a gente está constituído de metas psicológicas que dão significado ao nosso movimento de vida plena mesmo. Nosso movimento de vida plena, ou seja, nossas metas psicológicas que dão significado ao nosso movimento de vida plena, certo? Então, lembra que está lá em Eclesiastes que há tempo para tudo? Há tempo para o nascer, há tempo do morrer, há tempo do chorar, há tempo de rir,
há tempo de amar, há tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. É isso que eu gostaria de deixar como recado nessa noite. Que tudo realmente tem o seu tempo, mas tenha um olhar para esse tempo. Veja, observe com os olhos da alma. Observe o quanto tempo você está desperdiçando com algo que realmente não te acrescenta, não te modifica, não te engrandece. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E quando a gente tiver essa confiança que todo esse tempo e tudo aquilo que a gente constrói é para nós, nossa melhora moral, nossa melhora espiritual, a gente fica muito melhor. A gente fica muito melhor a cada dia, né? A cada momento, certo? Então, olha só, quando o Juliano, não sei se você está aí ainda, ó, dá uma olhadinha nesse livro aqui, ó, certo? O Homem à Procura de Si Mesmo, do Rollo May. Ele é um psicólogo americano. Esse livro é da década de 50, ó. Livrinho usado, né? Vocês também, o Rollo May, ele é muito legal de ler. Tem uma linguagem super simples, uma linguagem super acessível e nos traz bons ensinamentos. Ele tem um capítulo só falando do tempo, certo? Ele só falando do tempo. Que bom, Anderson, que bom. Fico feliz, né, de poder ouvir isso. Então, olha só, e Anderson e mais pessoas que estão aí conectados a nós, dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube. Lá tem, Marina, inclusive você, Marina, você que falou agora mesmo dessa questão, dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube. Lá é só entrar lá no YouTube, Associação Espírita Mensageiro de Luz. Lá nós temos todas as lives. Lá eu falei sobre as crises existenciais, sobre resiliência, tudo isso, tá? Serena, eu comprei isso num sebo, certo? No sebo virtual, que acho que novo acho que não tem, tá? E sobretudo, gente, olha só, solidifique o seu conhecimento por meio de ações, certo? Você lê um livro, você tem seu tempo, você vê na live, você assiste um filme interessante, você assiste a nossos vídeos que estão lá disponíveis no YouTube, você acompanha as nossas palestras, mas modifique a si mesmo, certo? Se olhe, se veja nisso. Marina, não se veja desse jeito, porque tudo passa, Marina, você pode ter certeza. Não tem como eu lidar com isso, mas tudo passa. Monique, é assim, é o homem à procura de si mesmo, certo? É o livro de um cara chamado Rollo May, olha, vocês conseguem ver aqui, Rollo May, certo? E aí, eu quero fechar aqui, pessoal, eu indico esses livros aqui, mas recorra sempre aos livros da doutrina espírita, ao Pentateuco da doutrina espírita, né? E eu tô aqui com ele, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vá lá, olha só, capítulo 9, né, no item 7. Capítulo 9, item 7, sobre a paciência. Leia lá hoje. Faça dele esse exercício hoje, o seu evangelho no lar, certo? E a recomendação que eu estou dando hoje é ler o item 7 do capítulo 9, a paciência, que vocês agora exercitaram, agora mesmo, que a gente comentou até um pouquinho quando a internet caiu. Então, porque a paciência está intrinsecamente conectada ao tempo, certo? A Cilda, Tânia, muito obrigado, grato pelas palavras de incentivo. Fico muito feliz pelo incentivo que vocês dão, certo? O Alisson também, muito obrigado, certo, Alisson? Então, olha só, leiam lá, a paciência.
Paciência está ligada muito a esse tempo. E essa paciência está ligada à gratidão, à tolerância, à resignação, todas elas, de certa maneira, conectadas a esse tempo. Quando a gente fala das nossas dores, quando a gente fala daquilo que a gente precisa compreender, ela está muito ligada a esse tempo. Por isso que eu quis trazer esse tema hoje, certo? Meus amigos, muito obrigado por estarem aqui conosco essa noite, muito obrigado por fazer parte dessa noite aqui virtual junto comigo. Todo domingo nós estamos aqui sempre trazendo algum tema ligado à psicanálise, conectado com o espiritismo, certo? E é muito bom tê-los aqui conosco, compartilhando com a gente. Grato, Lia, Josemara, certo? A Mel, muito obrigado, certo? Muito obrigado mesmo, né? A Liana, a Beth, a Vera, muito obrigado. Agradeço imensamente cada um que vai deixando seu obrigado. Uma ótima noite para nós todos. Que Jesus nos abençoe imensamente nessa semana que está iniciando. Que possamos colocar em prática os seus ensinamentos e, sobretudo, crescer com eles. Te vejo na próxima semana. Um grande abraço e fiquem com Deus.